detentos são transferidos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que volta a funcionar. Ministro da Justiça anuncia a construção de 3 novas penitenciárias no estado e transferência de detentos para presídios federais. Já há indícios das lideranças que ordenaram de dentro dos presídios e participaram desses homicídios. Incêndio atinge loja de acessórios automotivos na Praça 14 de Janeiro. E tem o esporte. Leão da Vila está sob nova direção. Essas e outras notícias no A Crítica na TV desta terça-feira, que já começou. Boa noite. A gente começa essa edição do A Crítica na TV falando da transferência dos presos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. É uma tentativa de combater a crise no sistema prisional do estado. Desde a tarde de ontem, os detentos estão sendo levados para a penitenciária que estava desativada no centro da cidade. A medida é para evitar os conflitos entre as facções criminosas, que resultaram em 56 mortes. Para os familiares e para o Sindicato de Agentes Penitenciários, a antiga cadeia pública não tem condições de alojar os presos. Eles desceram algemados, carregando sacolas. Na bagagem deles foi possível ver tela de computador e até instrumentos musicais. Alguns acenaram para os familiares que estavam em volta da cadeia esperando a chegada dos presos. Os parentes vivos. Até o momento, são 223 detentos que foram transferidos do Centro de Detenção Provisório Masculino do Instituto Penal Antônio Trindade e da Unidade Prisional do Puraquequara para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A determinação do Comitê de Gerenciamento de Crise no Sistema de Segurança tem o objetivo de evitar novos massacres entre integrantes de facções criminosas. Mas a medida não deixou os parentes dos presos satisfeitos. Foi errado que o governador mandou trazer para essa cadeia aqui. Aqui está tudo lascado aí dentro. Tá, porque eu já vim aí, eu já observei. E a segurança? A segurança é sempre do mesmo. É tudo igual. Não há segurança, só no momento que acontece, depois volta tudo de novo. Na maior crise que o sistema prisional enfrenta no Amazonas, o Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado pediu fiscalização do Ministério Público nos contratos das empresas terceirizadas para administrar os presídios. O Ministério Público investigue essa empresa Humanizare, porque ela entrou em 2003 de forma irregular. O sindicato não aceita mais, a partir de agora, que sejam nomeados diretores sem qualificação exigida pela Lei de Execução Penal. O que realmente o sindicato quer é que o Ministério Público verifique a fundo com relação a esses contratos que foram feitos milionários com essa empresa que terceiriza, que gere hoje as unidades prisionais. Porque ela, em outros estados, já demonstrou que não deu certo e aqui no Amazonas comprova também mais uma vez que não deu certo, né? Para o sindicato, foi a gestão dos presídios que permitiu a entrada de materiais proibidos nas unidades para facilitar mordomias aos detentos. Teria sido dessa forma que eles conseguiram ter acesso a armas no massacre de domingo passado. Certas situações, diretores que põem cama-boxe, diretores que põem academias para dentro dos presídios, e esses diretores que põem cama-boxe e põem maquinário para dentro, são capazes de botar até tudo para dentro. Até a alma deles, por dinheiro, porque não tem compromisso nenhum com a sociedade, não tem compromisso nenhum com a categoria dos agentes penitenciários. Já os presos transferidos para a penitenciária Raimundo Vidal Pessoa foram alojados onde funcionava a igreja e a enfermaria. Segundo os agentes penitenciários, as celas da antiga cadeia pública estão sujas e não têm condições de acomodar os presos. E aí tá ruim mesmo, tá ruim. E agora, na visita que nós vamos ver mesmo como é que tá a situação aí. A atual situação do presídio foi mostrada em uma reportagem em novembro do ano passado por uma equipe da TV A Crítica. Não recuperava ninguém aqui dentro. O cara quando entra aqui já sai mais marginal ainda.
E depois do massacre no Compage e das fugas no empate no domingo, outros 4 detentos foram assassinados dentro da unidade prisional do Puraquequara, na Zona Leste. As execuções aconteceram ontem à tarde, após o processo de transferência de presos ligados ao PCC para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. As 4 vítimas foram decapitadas. O secretário considerou o crime um fato isolado, já que não houve rebelião na unidade e os detentos mortos não são integrantes de facções criminosas. Com mais esses 4 assassinatos, chegam a 60 o número de mortos na maior crise do sistema prisional do Amazonas. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, veio a Manaus e anunciou medidas para evitar novos episódios de violência. Uma delas é a transferência de detentos para presídios federais. Identificar as lideranças das organizações criminosas e transferir os culpados para os presídios federais. É o que o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, garante que deve ser feito. São 3 medidas essenciais que devem ser feitas, infelizmente, no Brasil, nos últimos anos, foram ignoradas. Primeiro é tratar a questão prisional também como questão de segurança pública, ou seja, com inteligência, troca de informações, o serviço de inteligência das polícias constantemente nos presídios. Nós estamos criando, isso faz parte do Plano Nacional de Segurança que será lançado no final de janeiro, em cada estado um núcleo permanente de inteligência. O segundo ponto importantíssimo é não permitir aquele leve trás de informações, de dados e de celulares em presídios. E o terceiro ponto é separar os presos mais perigosos daqueles menos perigosos. Os presos que são lideranças daqueles que não são, que não praticaram crimes graves. Na coletiva, o governo anunciou as medidas de segurança do sistema penitenciário, como a presença permanente da Polícia Militar nos presídios da capital e revistas periódicas. Embora nós tenhamos, com a inteligência, com o trabalho da polícia, tenhamos evitado 8 fugas, porque 8 túneis nós descobrimos, de repente não descobrimos um e aconteceu o que aconteceu. Outras medidas muito concretas serão tomadas, como por exemplo revista periódica, como por exemplo um endurecimento na questão do dia a dia da penitenciária, a retirada desses presos para outras localidades. As mortes de presos no complexo penitenciário Anísio Jobim foram uma surpresa para a Secretaria do Estado de Segurança Pública, que acompanhava as reclamações dos detentos e acredita que a rebelião tem motivação na disputa do poder pelo crime organizado. A rebelião do Compage não aconteceu em virtude de superlotação. Se a lotação desse presídio fosse a metade da lotação que tenha, iria acontecer do mesmo jeito, porque o objetivo era a força maior esmagar e eliminar a força menor, seja ela qual o número fosse. Ainda segundo o ministro, 45 milhões de reais foram liberados para cada estado. Cerca de 32 milhões serão usados para a construção de 2 presídios no Amazonas, que devem abrir 1.200 novas vagas. Mais 13 milhões, e isso também para o sistema penitenciário, mas aí com livre escolha do Estado no que gastar em equipamentos, em infraestrutura, em armamentos para o sistema penitenciário, em scanners para a revista pessoal, tudo é para uma maior infraestrutura, para garantir uma segurança maior do sistema penitenciário. Pela manhã, o ministro da Justiça visitou o complexo penitenciário Anísio Jobim e o Instituto Penitenciário Antônio Trindade. Ele não falou com a imprensa, mas a nossa equipe de reportagem acompanhou a visita e ouviu muita reclamação tanto dos familiares quanto da OAB sobre o desrespeito aos direitos dos presos e a falta de informações. No centro de detenção provisória masculino, tumulto e confusão. O meu filho não tá nem na lista, ele entrou aí pra dentro. Tá? Eu quero entregar o corpo do meu irmão todo decapitado. Parentes de presos que passaram a noite na porta da unidade contam que ouviram muitos gritos no início da manhã. Se você tivesse olhado um pouquinho menos, você viu o grito deles aí, metro aí, ó, os gritos eles gritando, quero água, quero comida, eles gritando. Elas não querem aparecer com medo de serem mortas pelo PCC, mas garantem que não vão sair dali até que tenham garantia de que os presos estão sendo respeitados. Desde ontem de manhã sem comer nada. Nós como mãe a gente sente
né, que é um ser humano, não é só meu filho. Todo o pessoal aí precisa de alimento, né? Precisa. A senhora queria que ele fosse removido daqui? Eu queria que o pessoal tirasse ele e botasse lá para 7 de setembro. O diretor do CDPM não quis gravar a entrevista, mas negou essas informações. Segundo ele, a rotina lá dentro foi retomada e o clima era tranquilo. No entanto, ele admitiu que detentos do pavilhão 2 cobravam remoção. Informaram que eles vão, o resto que ficou no pavilhão 2 vai tudinho lá para 7. E eu espero que vá, né? No IPAT, aparentemente tudo tranquilo. Funcionários não quiseram gravar a entrevista, mas contaram que trabalham com medo, já que a todo instante há ameaça de novos motins. Alguns fugitivos começaram a ser devolvidos para a unidade. Este aqui foi detido pela Polícia Rodoviária Federal em um ônibus que vinha de Presidente Figueiredo. A fiscalização de rotina, né? Abordamos um ônibus e dentro do ônibus tinha um suspeito muito ferido, aparentemente de mato, né? E tinha algumas marcas, né, de briga, e aí trouxemos agora para o IPAT para fazer a identificação. No complexo penitenciário Anísio Jobim, onde houve o massacre, a todo instante também chegavam suspeitos de terem fugido. Parentes aguardavam na entrada a identificação de quem estava lá dentro. A falta de uma lista com os nomes causou tumulto. Esta senhora ficou aliviada quando chegou a informação de que o marido dela era um dos reféns que sobreviveram. Como prometido, às 9h45, o ministro da Justiça chegou ao Compage, acompanhado de autoridades do Estado. Alexandre de Moraes não quis falar com a imprensa e deixou a unidade 1 hora depois. Mas membros da Comissão de Direitos Humanos da OAB, que acompanharam a visita, fizeram questão de responsabilizar o Estado pelo massacre no último domingo. Epitácio Almeida disse que a situação ali era insustentável. Falta água com frequência e os presos não dispõem de condições mínimas. Um dos pedidos feitos ao ministro foi a implantação de atividades laborais dentro da unidade. Não há um curso técnico, não há nada que diz bem, você pode ser uma outra coisa na vida. Está aqui uma perspectiva, está aqui uma esperança para você. E o que acontece? Nós temos visto as consequências disso. E é tempo do Estado ver isso com outros olhos. Parar, inclusive, de construir presídios só para amontoar gente, que é só o que tem hoje, por exemplo. Se você quiser colocar qualquer coisa no IPAT de pessoas trabalharem, tem? Não tem espaço físico. O presídio foi construído só para amontoar pessoas. Glenn Wilde foi ainda mais incisivo. Disse que vai cobrar a punição dos verdadeiros responsáveis pela tragédia do último domingo. Em outubro de 2015, a Polícia Federal revelou que já tinham planos para o assassinato dos membros do PCC. Houve escutas, nada foi feito. O Estado foi omisso e será responsabilizado criminalmente e civilmente por isso. E no próximo bloco você vai ver um incêndio que atingiu uma loja de acessórios para carros. E ainda teve suspeita de bomba nessa noite, foi em plena Avenida Efigênio Salles. É já já.